Sinto um amor tão grande de Deus nessa noite. Robson, semana passada, ele falou sobre a intenção do coração. E o quão importante é a intenção correta em tudo que nós fazemos. Porque Deus, Ele olha a intenção, não importa você estar fazendo a coisa correta com a intenção errada, que vai dar problema. E eu estava meditando e pedindo uma direção de Deus, e Deus me deu uma frase, e Ele disse assim: é questão de tempo. Questão de tempo. E eu fico pensando, Senhor, questão de tempo. O que tem a ver com intimidade? O que tem a ver com motivação do coração, com intenção? E, queridos, mais do que nunca nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer esse Deus que nós servimos. E eu quero ler um texto que está em Romanos. Diz que crente tem que ler texto. Eu trouxe a Bíblia aqui, Robson, mas eu já estou na tua escola aí. Eu já estou indo para os dois, só o tablet não está resolvendo mais. Romanos 13, 11. Essa versão aqui que eu estou lendo é da King James. Ela é um pouco diferente, talvez, de algumas versões aí, mas no fundo é a mesma coisa, mas usa outras palavras. Que diz assim, Romanos 13, 11. E então, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. O que me chamou a atenção foi o início desse texto, que Paulo está falando o seguinte: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos o sono. Esse cara conheceu o tempo, como assim conheceu o tempo? Sabe, os gregos, eles tinham duas palavras para o tempo. Eles tinham a palavra cronos, que é a cronologia, que é a medição quantitativa, então hora, dia, semana, mês, ano. E eles usavam também a palavra kairos, para definir um tempo oportuno, um tempo perfeito, um tempo de Deus. E eu achei interessante essa definição deles. São duas formas de nós encararmos o tempo. E sabe, quando nós tomamos uma decisão por Jesus e nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz pelos nossos pecados, a palavra de Deus fala que nós então passamos a viver no Espírito, e nós devemos então caminhar no Espírito e nos mover no Espírito. Ou seja, Ele nos tira de um reino de trevas e Ele nos passa para o reino de luz, o reino dEle. E no reino dEle é o tempo dEle. A gente age de acordo com o tempo dEle. E aí eu lembrei de 3 passagens muito significativas na palavra de Deus que tratam a respeito do tempo. Não tratam apenas de um tempo pessoal, mas tratam de um tempo total do mundo inteiro, que afeta o mundo inteiro. A primeira que eu quero compartilhar com vocês, ela está em Josué 10, 8. Se você quiser anotar, depois você pode olhar, mas Josué 10:8 fala a respeito de Josué, numa batalha, que ele estava enfrentando os inimigos, ele foi chamado para lutar essa guerra, e ele está enfrentando eles e ele faz uma oração. E é uma oração interessante, cara. A oração de Josué foi: Senhor, para o tempo. Para o tempo. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou, e hoje a gente sabe que não é o sol que parou, mas a terra parou. A terra parou. Para que ele pudesse então, quando o sol se
parasse, ele pudesse enfrentar então o inimigo até derrotar o inimigo, até acabar com o inimigo. Que o inimigo não tivesse chance de fugir. Então que ele tivesse mais tempo para enfrentar o inimigo. E essa é uma oração boa de fazer, né? Já pensou? Se nós pudéssemos, a qualquer momento, fazer uma oração assim? Naquele melhor dia que nós temos, Senhor, para o tempo. Quando você está sendo reconhecido, quando você está bem no trabalho, quando você foi promovido, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas estão fluindo, Senhor, para o tempo, para que eu possa aproveitar mais isso, para que eu possa desfrutar mais desse tempo. Isso é muito bom. Mas tem uma segunda passagem que fala também que Deus interviu no tempo do mundo, que está em 2 Reis 28. Não é 28, é 28. Que fala sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele estava doente, muito doente. Ele estava à morte. E diz que o profeta Isaías, ele vai bater na porta de Ezequias, para levar uma mensagem para ele. Ele bate na porta do rei e diz: vim trazer uma notícia para ti. Prepara as tuas coisas, paga as tuas contas, acerta tudo que você tem, porque de hoje você não passa. Uma notícia boa, né? Acabou para ti. Teu tempo na terra acabou. Arruma o que tu tem que arrumar e deu. Essa é a mensagem de Deus para ti. Que tal um profeta chegar na tua porta e dizer isso? E aí o rei, ele decide então orar. O profeta sai e o rei começa a orar. Ele diz: Deus, lembra de tudo que eu fiz por teu povo. Lembra que eu tirei a idolatria. Lembra que eu fui justo. E aí ele começa a orar e começa a pedir misericórdia para Deus. E aí Deus ouve a oração de Ezequias e fala com o profeta que está saindo lá no portão. O profeta volta e o profeta diz para ele: olha, Deus ouviu a tua oração e Ele vai te dar mais 15 anos de vida. E aí o rei diz: tá, mas que provas eu tenho disso, que vai acontecer isso? E então ele disse: olha, o que você quer? Que a sombra adiante ou que a sombra retroceda? E aí ele escolheu: não, adiantar é fácil, eu quero que a sombra retroceda no relógio de Acás, que era um relógio, né, com um sol. Então naquela época era assim que eles mediam o horário. E a sombra tinha que retroceder 10 graus. Alguns dizem que é referente a 1 hora, 40 minutos, mas que o tempo deveria voltar. A Bíblia, quando fala dessas coisas, ela tem um propósito nisso. Ela tem um propósito de uma intervenção de Deus no nosso tempo, no Cronos, o tempo que nós vivemos. E aí eu fico questionando, né? Pô, voltar 10 graus também é uma experiência interessante, o tempo voltar. Porque todos nós, em algum momento, gostaríamos de voltar ao tempo. Todos nós, em algum momento, pensamos assim: se eu pudesse voltar atrás, eu agiria diferente. Eu faria diferente. Eu não tomaria a atitude que eu tomei. Eu não falaria a forma que eu falei. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria naquele momento que causou dor. Eu agiria diferente. Se eu soubesse, eu mudaria as coisas. Como é forte isso, né? Porque Deus fez voltar o tempo para Ezequias. E aí eu te pergunto: você gostaria de viver essa experiência? Você gostaria de viver uma experiência em que Deus intervém no nosso tempo? Eu disse que são três passagens que me chamam a atenção a respeito da intervenção de Deus. E a terceira é referente a nós, a intervenção de Deus hoje nas nossas vidas. Está em Mateus 24, 22.
Mateus 24, 22, o próprio Jesus está falando sobre isso. E ele diz o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Nós vimos que Deus agiu num tempo, e Ele parou o tempo. Nós vimos que Deus agiu em outro tempo, e Ele retrocedeu o tempo. E agora Deus está agindo, e Ele está adiantando o tempo. Você já deve ter visto alguém falar, ou você já deve ter falado assim: nossa, o tempo está passando, o tempo está voando, eu nem vi o tempo passar. Nossa, parece que antigamente não era assim, parece que agora as coisas estão mais rápidas. E aí tem várias justificativas para isso, né? Uns dizem que é por causa da tecnologia, porque a gente tem mais trabalho, porque a gente está envolvido em mais coisas, a gente está fazendo muita coisa, então a gente tem a percepção que o tempo está passando mais rápido, mas eu de fato creio que o Senhor está abreviando os tempos. E quando o Senhor fala sobre isso, Ele fala que o tempo está encurtando. E quando isso acontece, acontece uma coisa: aquilo que você poderia levar um ano, você faz em alguns meses, ou em alguns dias. Eu vejo jovens hoje na internet, né, trabalhando com vendas online e tanta coisa, que eles estão enriquecendo do dia para a noite. Algo que no passado poderia levar muitos anos, agora parece que acontece muitas coisas muito rápidas. As mudanças estão muito rápidas. E veja, essa intervenção de Deus é no mundo inteiro. Então Ele não afeta só aos cristãos, Ele afeta a todos. Porque quando Deus intervém, Ele afeta tudo. Então, assim como as coisas que nós fazemos para Deus, aquelas coisas que nós fazemos baseados na palavra de Deus, nas promessas de Deus, elas estão acontecendo muito rápidas, mas também a iniquidade e o pecado, ele está se propagando muito rápido. Então você vai ver hoje crimes, você vai ver hoje situações de degradação moral crescendo absurdamente. Você vai ver a humanidade indo para um caminho terrível. Porque os tempos também estão caminhando rápido. A questão é, em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo você está vivendo? Você está vivendo no Cronos? Você está vivendo nesse tempo cronológico? Você tem a sua programação, você tem as suas metas, você tem os seus sonhos, você está nesse plano. E agora o Senhor nos diz: venha para o meu tempo. Vem andar comigo no meu tempo. O Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo perfeito. É esse tempo. A palavra fala que Jesus veio nesse tempo perfeito. Lá em Gálatas 4:4 diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando chegou o tempo perfeito, quando chegou o tempo oportuno, Deus enviou seu filho. Ele veio. Ele chegou. E agora, Ele está nos dizendo para viver esse tempo. Diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É um tempo diferente, né? E agora Ele está nos chamando para viver esse tempo diferente. Ele está nos chamando para viver o tempo dEle, para entrar no Kairos dEle. Como a gente faz isso? Como a gente consegue entrar nesse tempo de Deus? 1 Coríntios 2:12. Esse é um texto que eu gostaria que você abrisse, porque esse é um texto que nos diz muita coisa a respeito do que nós estamos vivendo e do tempo que nós estamos vivendo. 1 Coríntios 2:12.
nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus vai nos dar. Já nos deu? Não. Tem nos dado. Tem nos dado. Tempo constante, né? Tem nos dado. Nós conhecemos, nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito do mundo, para que conheçamos o que Deus tem nos dado. Tem nos dado, tem nos dado. Quando? Qual tempo? Agora. Este é o tempo. Este é o tempo. Sabe, o povo de Israel, quando ele estava no Egito, ele saiu do Egito, ele foi para o deserto. E essa caminhada deles deveria durar alguns dias só. Desde a escravidão do Egito até a Terra Prometida, é alguns dias de caminhada. Eles ficaram 40 anos lá. 40 anos andando no deserto. Por quê? Sabe, eu fico pensando que aquele povo estava vendo milagre, aquele povo estava vendo fogo do céu, estava vendo o sapato crescer, a roupa crescer, pão caiu do céu, tinha tudo. Era chegar na terra, entrar na terra prometida. Mas sabe o quê? Eles estavam esperando algo. Eles estavam pensando, é questão de tempo. É questão de tempo para nós entrarmos na terra prometida. Quando Deus quiser, você já ouviu essa frase? Quando Deus quiser, vai ser. E aí a gente transfere para Deus. É quando Deus quiser. Deus, Ele falou, Ele deu a palavra para eles caminharem até a terra prometida. Mesmo com sinais, mesmo com milagres, mesmo com provisão, mesmo com tudo, eles decidiram andar no tempo deles, no Cronos. E quantas vezes nós estamos andando no Cronos? E nós estamos dizendo para algumas coisas da nossa vida, quando Deus quiser. E aí a gente vai para o sofá e liga o Netflix, ou o que seja. E a gente fica, é no tempo de Deus, é quando Deus quiser. Sabe, esse kairos aqui, que é o tempo oportuno, o tempo perfeito, ele tem duas coisas. Quando Jesus ele estava para subir ao céu, ele chamou os discípulos, ele reuniu os discípulos, e ele falou com os discípulos o seguinte, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, porque a promessa é para vocês, então fiquem lá. Aí os discípulos, eles pensaram no tempo Cronos, eles pensaram no tempo que eles estavam acostumados. E o que eles disseram? Senhor, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar o governo a Israel? E aí Jesus diz para eles, olha, não compete vocês a saber tempos, épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva vontade. Jesus disse, olha, tem coisas aqui no Kairos que pertencem ao Pai. Sim, tem. Mas tem outras, como receber o Espírito Santo, que já está determinado, já foi falado, que vocês têm que esperar em Jerusalém, porque vocês vão receber. E aí, muitos que talvez ajam dessa forma, de deixar assim o tempo de Deus, poderiam voltar para casa. Mas aqueles discípulos, eles entenderam e eles entraram nesse tempo de Deus. E o que aconteceu? Eles foram orar. Eles se reuniram e começaram a orar. Orar pelo quê? Pela promessa. Pela descida do Espírito Santo que Jesus tinha falado para eles. Eles começaram a clamar, Deus, cumpre isso. Eles entraram nesse tempo. Entraram no tempo de Deus. E o que aconteceu?
no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram cheios. Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos sair do nosso tempo e entrar no tempo de Deus. Há tantos exemplos na palavra de homens que estavam em um tempo e Deus disse, vem para cá, vem para o meu tempo. Tem um pai que a filha havia morrido. E ele viu a multidão lá, reunida em torno de Jesus, e Jesus falando e fazendo milagres e maravilhas, e ele se aproximou de Jesus, e a filha, ele já sabia que a filha estava morta. E ele se aproximou de Jesus, e ele disse, mestre, vem comigo à minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, porque ela está morta, mas se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai reviver. Ele saiu do tempo dele, e ele entrou no tempo de Deus. Por quê? Por quê? Porque ele viu o que Jesus estava falando. Ele viu o que Jesus estava fazendo. E ele entrou nesse tempo. Quando Jesus começa a acompanhar esse homem até a sua casa, uma mulher, no meio da multidão, ela decide no seu coração, e ela diz, se eu tocá-lo, eu serei curada. A mulher tinha 12 anos que estava doente, estava com hemorragia, 12 anos. Ela creu, por quê? Porque ela viu o que Jesus estava fazendo já. Quando? No tempo dele. E o que ela fez? Ela entrou no tempo dele. Ela colocou no coração o desejo de tocá-lo, porque ela já tinha visto alguém tocar nele e ser curada. E ela foi no meio da multidão e tocou Jesus. E é interessante esse texto, porque quando ela toca Jesus, Jesus sente que ele foi tocado no meio de uma multidão. E ele se impressiona com isso, ele se impressiona com ela. Ao ponto de procurar ela e dizer, filha, tua fé te salvou, vai em paz. E aí Jesus acompanha aquele homem ainda até a sua casa. E olha só, quando ele chega em casa, tinha muita gente que não estava no tempo de Deus. Porque quando ele chega em casa, já havia lá uma organização para o velório, tudo. E quando Jesus diz, ela não está morta, ela só está dormindo. Aqueles homens, eles começam a rir e debochar de Jesus. Sabe, quando você não está no tempo de Deus, as coisas são bem mais complicadas. Quando você não anda no tempo de Deus, tudo é impossível. Você não consegue entender que Ele está ali e quem Ele é. Então Jesus entra naquela casa, manda sair todo mundo que não estava no tempo dele e traz só aqueles que estavam crendo naquilo e levanta aquela menina da morte e leva e entrega aos seus pais a criança viva. E assim, há tantos outros que estavam numa situação e decidiram crer. E nessa noite, muitos precisam entrar nesse tempo de Deus. Porque a gente se acostumou a viver nossa vida corrida, a gente se acostumou a viver na aceleração do dia a dia. E nunca a gente viu tanta enfermidade, tanta doença, tanta depressão, tanta ansiedade atingindo tanta gente. Por quê? Porque estão vivendo no Cronos. Não entraram ainda no tempo que Deus tem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem um outro homem chamado Filipe. E Filipe era um evangelista, um homem que pregava para multidões. Ele estava evangelizando, um grande avivamento. E aí, ele ouve o Espírito dizer para ele ir para o deserto. Cara, tu está no meio do avivamento. Tu
está clamando por um mover de Deus, tu está vendo curas, tu está vendo sinais, tu está vendo salvação aos milhares. E aí Deus diz, sai daí e vai para o deserto. Se você não está no tempo de Deus, você não entende isso. Se você não está no tempo de Deus, você vai achar que é o diabo que está falando com você. Ou que é a tua cabeça. Mas Filipe, ele obedece porque ele sabia reconhecer a voz de Deus. E ele vai para o deserto. E chegando no deserto, ele encontra uma carruagem. E dentro da carruagem ele se aproxima, ele escuta alguém lendo o profeta Isaías. E aí ele vai acompanhando aquela carruagem e daqui a pouco ele grita para dentro da carruagem, você está entendendo o que você está lendo? E aquele etíope, aquele homem diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele chama então Filipe para entrar e explicar para ele aquele texto. E aí Filipe começa a explicar, e ele começa a revelar Jesus em todas as Escrituras, começa a explicar o plano de Deus de salvação, de propósito, de amor, a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus. Ele traz todo o plano para aquele etíope. E aí o etíope faz uma pergunta para ele que eu acho fundamental, e que de fato é a resposta de como nós hoje entramos no plano e no tempo de Deus. Como é que nós entramos no tempo de Deus? Aquele homem disse assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E aí a resposta de Filipe foi, nada te impede se creres de todo o coração. A pergunta é, o que te impede hoje de desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida? O que te impede de tomar uma decisão por Jesus? O que te impede? Qual o melhor tempo? Quando eu arrumar algumas coisas na minha vida, quando eu acertar meu casamento, quando eu me formar, aí eu vou começar a mudar alguns hábitos, alguns costumes que eu tenho. Qual o melhor tempo? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Você que nos acompanha de casa, hoje é o seu tempo de tomar uma decisão por Jesus. Hoje. Por quê? Porque à medida que nós recebemos uma palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao nosso coração a respeito de qualquer coisa, se nós nos posicionamos a respeito disso, nós estamos entrando nesse tempo de Deus. É nesse tempo. Agora, se nós ouvimos algo e nós dissemos assim, quando Deus quiser, Ele fará, você não entendeu ainda. Felipe, na reunião da tarde, ele falou um negócio bonito ali, Felipe. O que é que tu falou ali? Que Deus não responde perguntas, só responde resposta. É filósofo, rapaz. Muito bom. Deus não responde perguntas, Deus responde resposta. É aquilo que nós agimos com aquilo que Deus tem falado. Se você reage com aquilo que o Espírito Santo tem te dado, com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, de acordo com a sua palavra, aí você toma uma atitude. E aí você está no tempo oportuno. Você está no tempo certo. É uma atitude. É um posicionamento. E nessa noite, eu creio que todos nós precisamos nos posicionar. Porque muitas vezes nós estamos só vivendo no Cronos, só vivendo na correria, só vivendo em função de agendas, agendas e agendas. E quando Deus quer que nós entremos no tempo dEle, nós dizemos assim, quando Deus quiser.
Deixa eu te falar um negócio. Deus quer. Deus quer. Jesus chegou para um paralítico há 38 anos numa maca e disse: queres ser curado? O cara não entendeu. Ele disse: olha, não consigo, ninguém, quando chega a minha hora, vem outro e passa na minha frente. Não, tu não entendeu. Levanta, toma o teu leito e anda. É hoje. Hoje é o teu dia, hoje é o teu tempo, é agora. Você não está entendendo. Você está esperando o quê? Você está esperando um anjo descer do céu, chacoalhar as águas e dizer: vai, querido. Ei, já te deu a palavra. É hoje. A tua decisão é hoje, você decide hoje. A partir de amanhã você começa a viver essa realidade. Mas hoje você toma uma decisão por Jesus. Seja na área que for. Seja o projeto que for, seja a situação que for, que você precisa entregar para Ele. Faça isso hoje. Não espere mais. Ele já te deu a resposta. Amém? Vocês estão aí? Vamos ficar de pé? É como respondemos a Ele. É como respondemos a Ele. A nossa vida cristã é mais do que vir à igreja. Às vezes a gente acha que tem comunhão com Deus porque a gente faz uma oração rápida em casa antes de comer alguma coisa, ou antes de dormir a gente faz aquela oração para aliviar a consciência, diz: Pai, obrigado pelo dia, amém. Isso não é comunhão. No nosso GF, uma irmã um dia trouxe um exemplo muito bom a respeito de intimidade e comunhão. A gente sabe que a Bíblia ela fala sobre o casamento e uma expressão de relacionamento da igreja com Jesus. E eu disse, e aí ela falando, né, que muitas vezes nós estamos agindo, né, no nosso relacionamento com Jesus da forma como a gente age com o cônjuge. Na correria do dia, né? A gente pega e dá aquele beijinho seco, né? O beijinho na testa e vai, né? Às vezes a nossa oração é exatamente assim. É um beijinho seco. Não há relacionamento. Não há intimidade. O Senhor quer restaurar isso hoje. Hoje na nossa vida. Comece a falar com Deus, feche os teus olhos. Essa é uma noite em que eu quero fazer um convite para você, que talvez está vivendo só no seu tempo, está na correria, está vivendo um monte de coisa e parece que você faz um monte de coisa e nunca tem tempo. Sempre falta tempo. Eu quero te convidar a entrar para o tempo de Deus. Que no tempo de Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você vai render muito mais. Os teus negócios vão fluir sim, quando você entregar para Ele. Por isso, aí onde você está, se você sente que o Espírito Santo tem falado com você, como um sinal, levante sua mão e diga: sim, eu preciso. Eu preciso entrar para o tempo de Deus. Eu preciso hoje tomar essa decisão. Eu preciso entregar isso. Eu preciso que Deus tome o controle dessa situação na minha vida. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Ah, Deus te ama, querido. Não espere para amanhã.
Se você quer nessa noite tomar uma decisão por Jesus, aí onde você está, levante sua mão assim. Abane a sua mão para mim. Como você está tomando uma decisão por Jesus. Você está dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero tomar uma decisão, não é por uma religião, mas é por Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Graças, Senhor. Graças, Senhor. Se você chegou aqui com alguma enfermidade, com alguma doença, levante sua mão também. Se você está com alguma dor. E agora eu vou te dizer, se você quer dar um passo maior de fé, e você quer reagir à resposta que Jesus já deu, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, com o seu coração cheio de fé, com o seu coração disposto a entregar tudo aos pés do Senhor. Eu te convido, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Essa atitude mostra que você está se posicionando. Isso é muito mais do que psicológico. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o seu coração. Talvez você está sofrendo no tempo passado. Talvez você está desejando que o tempo pare. E o Senhor está te dizendo que o tempo está sendo abreviado. Mas Ele também está te dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E Ele é aquele que visita o passado. É aquele que entra lá naquela tua dor, no teu sofrimento do passado. Ele entra lá, porque Ele está lá. Jesus é o mesmo. Ele está no teu presente hoje, nessa tua decisão. E Ele está no teu futuro. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar, os irmãos aqui. Aleluia. Ministra Espírito Santo. Ministra Espírito Santo. Um novo tempo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Tira, Senhor, toda angústia, toda dor, em nome de Jesus. E a cada passo eu digo sim. Eu seguirei após a ti, negando. Não é no teu tempo mais, é no tempo de Deus. Você está entrando no tempo de Deus. E pela fé, as promessas dele se cumprem. Dá-me coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. E eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Oh, dá-me coração disposto, eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro, eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Aqueça o meu coração pra percorrer o caminho que tens pra mim. Mesmo que seja dor, eu quero prosseguir ao teu encontro. E a cada passo eu digo sim. Eu seguirei após a ti, negando a mim.
largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro. Eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Oh, dá-me coração disposto. Eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. Eu não quero prata nem ouro. Eu só quero te conhecer. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus. E basta um dia longe de você, que eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você, que eu já não me reconheço. Oh, dá-me fome e sede para cada dia te conhecer mais. Basta, e basta um dia longe de você, que eu já não sou mais o mesmo. E basta um dia longe de você, que eu já não me reconheço. Oh, dá-me fome e sede para cada dia te conhecer mais. Oh, dá-me coração disposto. Eu largarei tudo por você. Só quero estar contigo, Jesus. Só quero estar contigo, Jesus.